Depois de muito sonhar com esse dia, eu já posso afirmar: a era dos consoles portáteis de duas telas finalmente começou. Na última semana, tivemos grandes marcos que nos mostram que os consoles de duas telas tomaram o lugar dos dobráveis como os queridinhos das fabricantes e vêm com tudo a partir de agora. Marcas como a Retroid, a Enel, One X Player, Magic X e até mesmo a Anbernic já estão preparando soluções que podem finalmente nos trazer uma experiência melhor que aquela proporcionada pelo hardware original da linha DS e 3DS. Nesse vídeo eu quero detalhar todos os anúncios e quero te mostrar também o quão preparado os emuladores estão para receber essa nova era que acaba de começar. Então vem comigo! Toda vez que eu faço um vídeo aqui no canal sobre emulação de DS ou 3DS em diferentes aparelhos, tem uma enorme quantidade de pessoas falando: não é melhor comprar um DS ou um 3DS usado? Ou coisas como: com esse valor você compra o hardware original, que é o que vai realmente te dar ali a melhor experiência. Sempre tem esse tipo de comentário. Infelizmente, eu concordo com essas pessoas. Eu comprei há poucos meses um New 3DS XL, que aliás, vai ser tema de vídeo aqui no canal um pouco mais pra frente. E assim, apesar de ter vários aparelhos aqui com telas muito maiores, melhores, muitas vezes OLED, e também portáteis com muito mais poder de processamento e capaz de rodar os jogos com uma resolução bem melhor que a do 3DS original, eu ainda prefiro jogar esses jogos no hardware da Nintendo. E o motivo principal disso é bem simples, é o formato. É o simples fato dele ter duas telas, uma em cima da outra, do jeitinho que o jogo foi projetado para ser. Só que esse cenário pode e deve mudar muito em breve, e eu diria até que já nos próximos dias. E eu não tô te falando aqui que essas novidades que eu vou comentar ao longo desse vídeo vão ser a solução ideal logo de cara, eu não tô falando que elas vão acertar na primeira tentativa, mas elas mostram que o mercado chegou num nível de maturidade que as fabricantes já vão conseguir entregar uma experiência bem satisfatória de duas telas que até então era considerada muito difícil em sistemas como o Android. Esses aqui vão ser os primeiros passos de uma caminhada que vem por aí e que promete mudar totalmente a forma de emular esses consoles. Então deixa eu te apresentar algumas dessas novidades, a começar pelos anúncios mais recentes e tentar te mostrar quais problemas cada um deles vem para resolver. Há poucos minutos do momento em que eu gravo esse vídeo, a Aeneo acabou de revelar todos os detalhes do seu mais novo console, o Aeneo Pocket DS. Esse vai ser o primeiro portátil dessa empresa e um dos primeiros portáteis do mercado a ter duas telas e rodar o sistema Android, que, diga-se, não tem suporte oficial para essa funcionalidade. Você provavelmente já ouviu falar da Aeneo e, mais especificamente, do Aeneo Flip DS, ou até mesmo do recém-lançado Flip 1S DS, que são os portáteis mais próximos de um 3DS que a gente tinha até então. A diferença é que esses caras aqui são PCs portáteis, ou seja, eles já estão numa outra categoria que roda Windows e se encontram numa faixa de preço bem mais inacessível, já que eles estão acima dos $1000. Esse aqui vem para atender uma demanda que já existe há muito tempo na comunidade de emulação, que seria um hardware mais simples, com experiência mais de console de PC, com duas telas. E esse aparelho vai ser bem grandinho, uma vez que a tela principal dele é um painel de 7 polegadas 1080p OLED, que conta com taxa de atualização de até 165 Hz e brilho de 800 nits. São especificações bem interessantes para esse painel principal. Já a tela inferior é um painel LCD de 5 polegadas com resolução de 1024 por 768 e um formato 4x3. É importante notar essa diferença, que a tela superior é OLED e a inferior é LCD, e isso tem um motivo bem óbvio. Não existem telas no mercado OLED de formato 4x3 com muita disponibilidade. É praticamente impossível e a gente não viu ainda nenhum fabricante trazer esse tipo de tela 4x3 utilizando a tecnologia OLED. O processador desse aparelho é um Snapdragon G3X Gen 2. A memória RAM é de 8 GB e o armazenamento começa a partir dos 128 GB. Além disso, ele tem bateria de 8000 mAh, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e roda um sistema operacional Android 13. Ele é um aparelho com ótimas especificações, mas não parece estar posicionado aqui tanto como um topo de linha.
Em resumo, são especificações bem consideráveis que o posicionam ali entre os melhores aparelhos Android disponíveis no mercado atualmente. O preço sugerido não foi divulgado pela ANU, mas ela já é conhecida por fazer portáteis um tanto mais caros e que eu realmente não sei tanto ali o que esperar. Eu torço muito para que fique abaixo dos $500, o que já é quase o dobro do custo de um aparelho Retroid. A pré-venda deve começar ainda nesse mês de agosto, com as primeiras unidades sendo entregues lá na China no mês de setembro. Aqui no Ocidente é provável que chegue somente por volta do mês de novembro. A segunda novidade da minha lista é o esquisitíssimo One X Sugar One, que teve a pré-venda iniciada na semana passada. Sim, até o nome desse portátil é meio maluco mesmo, e pelo marketing deles, o design do aparelho foi inspirado ali em cubos de açúcar, o que pra mim não faz o menor sentido. Esse aparelho aqui é uma loucura bem legal, mas totalmente exagerada, que se transforma em várias configurações diferentes. Você pode deixar ele com uma tela, com duas telas, sendo a secundária na parte inferior, ou com duas telas, sendo a secundária na parte superior, ou até mesmo dobrar essa parte aqui dos controles até ela se tornar uma espécie de grip. Enfim, existem algumas formatações diferentes e, como você pode perceber, uma delas é exatamente como um console da linha DS e 3DS. Uma tela maior 16:9 em cima e outra tela embaixo. As especificações deles são bem interessantes. Incluem duas telas OLED 1080p, 16 GB de RAM e um processador Snapdragon G3 Gen 3. Além disso, ele conta com Wi-Fi 7, bateria de 5.600 mAh e Android 14. Todo esse pacote sai por um preço inicial de $599, que na minha visão foi uma surpresa bastante positiva. Não que $600 seja barato, ainda mais pra gente que é brasileiro e vai transformar isso ali na casa dos R$3.500 antes mesmo dos impostos criminosos que o governo cobra da gente. Mas se você considerar que ele é um portátil bastante poderoso, ainda mais, por exemplo, do que um Odin 2 Portal, que já beira ali na sua versão mais premium os $500, e ainda por cima ele se trata de um produto que é claramente feito para um público mais entusiasta e que busca algo ali mais inovador e que está disposto a ser cobaia disso aqui, eu sinceramente achei o preço cobrado até justo. Não é barato, mas está dentro das expectativas que eu tinha. Para descrever esse console, tem um termo que eu nem sei se é a melhor tradução da palavra gimmick, mas eu gosto de chamar de pra que isso. Esse aparelho aqui, ele é cheio dos pra que isso. Olhando para ele, parece um conceito que jamais vai sair do papel, e toda vez que eu via algo sobre esse console, minha cabeça bugava completamente e eu pensava que seria mais um daqueles produtos falsos que são criados só para hypar na internet, para viralizar e nunca saem da fase de protótipo. Outra coisa que me vem à cabeça são aqueles estojos de lápis automáticos da década de 90, que eram cheios de botões, de compartimentos, que você nem sabia direito para que servia. Pois é, esse console é exatamente isso daqui. É como se fosse uma mistura desses estojos com aqueles conceitos insanos que a gente via lá no comecinho do YouTube sobre Xbox 720, sobre sucessores do PlayStation 3 e outras ideias totalmente malucas de como seriam os videogames do futuro. Então tem sempre aquela coisa do quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada direito. Fica um pouco dessa sensação nesse aparelho, mas eu achei uma primeira tentativa bem válida. A verdade é que esse console aqui não é para todo mundo, provavelmente nem para mim, nem para você. Eu considerei muito se eu deveria fazer pre-order ou não, mas acabei chegando na conclusão que não. Ele soa bastante como um experimento, e apesar de trazer ideias legais, eu não tô tão disposto assim a ser cobaia de uma primeira versão. Eu quero muito que esse tipo de dispositivo funcione e que pegue, mas a forma como ele tá aqui ainda é um pouco exagerada demais para mim. O próximo portátil da minha lista não é um aparelho de duas telas, mas foi desenhado do zero com a ideia de ser uma excelente opção de emular Nintendo DS. Se você ainda não viu meu review mais recente aqui do canal, eu trouxe uma análise completa desse aparelho focada exclusivamente em emulação de jogos de DS. Então, se você tiver interesse, dá uma sacada aqui nesse card e confere o review. Mas em resumo, esse aqui é um aparelho que tem uma tela vertical, algo totalmente incomum, de 4 polegadas com formato 3x5. Isso vai te permitir encaixar duas telas de proporção 4x3
de mais ou menos 2,6 polegadas dentro dessa tela, o que resulta ali em telas menores do que oferecidas lá pelo DS original, e acaba, portanto, sendo um limitador do potencial desse aparelho. Quanto ao hardware dele, eu diria que é bem humilde. O poder de processamento só é suficiente ali para rodar até o Nintendo DS mesmo, e ainda assim utilizando o emulador Drastic, que não é nem o mais recomendado do momento. Ele sequer sonha em rodar 3DS, não tem poder para isso, e portanto não é a proposta desse aparelho, que aliás nem tem um formato de tela que se adequa tão bem para 3DS. Mas esse portátil definitivamente não é de se jogar fora. Na minha visão, é a primeira tentativa que já foi bastante positiva aqui, e eu diria que sem dúvidas é a melhor forma de jogar Nintendo DS fora do hardware original da Nintendo que eu já testei até agora. A vantagem dele em relação a outros aparelhos que não tem esse tipo de tela é que aqui você vai conseguir jogar todo tipo de jogo, sejam aqueles que usam as duas telas ao mesmo tempo, os que usam touch, os que usam telas acessórias e enfim, tudo acaba funcionando muito bem, só que infelizmente numa tela pequena e que poderia oferecer um desempenho melhor. Quando eu penso nele, no One X Sugar, eu chego à conclusão que a gente precisa de mais aparelhos assim, que ousam, que trazem algo diferente e que tentam resolver problemas que ainda não estão resolvidos fora do hardware original. Então eu torço muito para que uma nova versão mais poderosa e maior do 040 traga essas melhorias que faltam e que também chega aí eventualmente um sucessor do One X Sugar, talvez com uma proposta um pouco mais pé no chão, que tenha um design mais refinado e que seja um pouco menos confusa. E voltando um pouco mais na linha do tempo, eu não poderia deixar de falar aqui do acessório Retroid Dual Screen, que foi anunciado lá no mês de junho e começa a ser enviado para os consumidores já na semana que vem. Esse acessório aqui é uma espécie de clipe que já conta com uma tela integrada e que se conecta na porta USB-C do aparelho, permitindo que você use ali as duas telas ao mesmo tempo, inclusive com suporte a touch. A tela desse acessório é a mesma que é usada lá no Retroid Pocket 5 e também no Flip 2, ou seja, é um painel de 5,5 polegadas OLED com aspecto 16:9 e resolução 1080p. E inclusive a gente já cansou de falar aqui nesse canal o quanto essa tela é de extrema qualidade. E eu fiz a pré-venda desse acessório, e se tudo correr bem e não for roubado mais uma vez pela transportadora que a Retroid trabalha, vamos ter vídeo aqui no canal nos dois tamanhos de telas que são oferecidos. Essa tela funciona para alguns aparelhos da própria Retroid, como o Retroid Pocket 5, o Retroid Pocket 4 Pro, o Pocket Mini V2 e também deve funcionar para aparelhos aí de outras marcas. A gente não tem a lista confirmada ainda de quais são os aparelhos que vão se encaixar, mas é muito provável que alguns aparelhos mais recentes ali da Anbernic com Android, ou até mesmo o Odin 2 Portal, funcionem em pelo menos uma das variações desse produto. Então fica de olho, que também é outro detalhe que eu pretendo trazer no review. Na minha opinião, esse acessório é uma grande forma da Retroid testar o interesse por esse tipo de produto de duas telas e, claro, um pequeno experimento também para ver o quão bem o seu sistema Android se adapta a esse tipo de uso. Eu acredito fortemente que a próxima geração do Retroid Pocket Flip já venha com duas telas. É algo que me parece assim inevitável, especialmente se a gente considerar a demanda que existe hoje por esse tipo de aparelho. E no momento que a gente tem fabricantes como a AYANEO trazendo produtos como o Pocket DS, que provavelmente não vai estar ali numa faixa de preço tão agradável em relação a custo-benefício quanto os Retroid, eu acho que esse mercado fica ainda mais aberto para que o próximo Pocket Flip venha com duas telas. Encerrando aqui a lista de novidades, eu vou falar de mais uma fabricante, que é a Anbernic. E até esse momento, ela não tem nenhum tipo de anúncio oficial sobre esse assunto. Eles ainda não anunciaram nenhum acessório, nenhum console de duas telas. Mas tem algo que me chamou bastante a atenção nos últimos dias e pode indicar que uma novidade está vindo por aí. Na campanha de divulgação do recém-anunciado RG477M, há menções explícitas a suporte de duas telas para emulação de Nintendo DS utilizando um display externo. Eles fizeram questão de frisar isso nas especificações do aparelho. Já os vídeos de demonstração do produto também mostram exatamente esse cenário, utilizando aqui um pequeno monitor de acabamento duvidoso que parece ser ali algo entre um produto ali de baixa qualidade ou até mesmo um protótipo de um futuro acessório que eles estejam preparando.
O fato é, a comunidade tornou o desejo por duas telas algo barulhento o suficiente para Anbernic passar a fazer menções explícitas a esse tipo de uso e até mesmo adicionar suporte a essa funcionalidade na versão do sistema Android deles. Inclusive, a versão 1.24 do sistema do RG557 adicionou suporte a essa funcionalidade e ganhou até mesmo um vídeo dedicado aqui na página do YouTube da empresa. Se vão lançar um acessório ou não, eu não faço a menor ideia, mas os sinais estão todos aí e só o tempo dirá. E aliás, conhecendo a Anbernic, isso não deve levar muito tempo. Ok, eu acabei de citar diversas opções de hardware, mas e quanto ao software? Bem, como eu te falei, o Android não está muito bem preparado para dispositivos de duas telas não. O motivo é que, por padrão, as telas externas são duplicadas no Android e, salvo algumas customizações do fabricante, não existem configurações nativas para alternar entre duplicar ou estender monitores, como acontece em um computador, por exemplo. Então, os aparelhos que serão suportados por esses acessórios de duas telas, ou os próprios aparelhos que já virão de fábrica com duas telas, provavelmente precisarão de algum ajuste através de atualização de sistema, assim como o RG557 da Anbernic acabou de receber. Mas e os emuladores? Será que eles estão preparados? Bem, para emular DS a gente geralmente considera duas opções, o Drastic e o Melon DS. O Melon DS é o mais popular atualmente, já que ele recebe atualizações constantes, o que fizeram com que ele tivesse a melhor fidelidade. O Drastic suporta duas telas, mas o Melon DS não. Quer dizer, ao menos não por padrão e não por enquanto. Existe uma fork, que é uma versão alternativa desse mesmo emulador, que já tem essa funcionalidade disponível e está funcionando ali muito bem. Então a resposta é que sim, os dois emuladores de DS atualmente suportam essa funcionalidade. E quanto ao 3DS? Normalmente se utiliza o Citra ou o Azarar. O Citra possui uma versão chamada MMJ, que conta com esse suporte para duas telas. Já o Azarar não oferece esse recurso por padrão, mas a próxima atualização já vai contar com ele. Inclusive existe uma build de teste que você pode baixar nesse momento que suporta duas telas. Ou seja, no momento em que esses acessórios e aparelhos que eu mostrei aqui no vídeo forem lançados, a tendência é que a gente tenha suporte nativo no Azarar também. Isso faz com que todos os emuladores de DS e 3DS tenham suporte de alguma forma a essa funcionalidade. Agora, quanto ao Wii U, infelizmente a versão do Android do Cemu ainda está praticamente ali na sua infância e não tem suporte para duas telas ainda. Infelizmente, talvez ainda demore algum tempo para que isso chegue ao Android, até porque o desempenho nem tá lá essas coisas ainda para rodar uma única tela. Então, em apenas um mês, um mercado que praticamente não tinha soluções ideais para esses consoles de duas telas, acaba de ganhar diversas opções. Sim, talvez algumas delas sejam somente uma primeira tentativa, mas elas estão ocorrendo, e é questão de tempo para existir uma forma tão boa de jogar DS e 3DS quanto o hardware original. E sim, quando a gente usa os consoles originais da Nintendo, a gente vê que eles ainda trazem uma melhor experiência em relação a qualquer outra, pelo menos das que eu tentei. Só que existem alguns pontos que são bem importantes de ressaltar. O primeiro é que o hardware original é finito, e apesar de ter sido um console de enorme sucesso de venda, com centenas de milhões de unidades, ainda é um pouco difícil encontrar um aparelho desses num custo-benefício justo, que esteja em boas condições. O 3DS então nem se fala, esse aí tá especialmente difícil. De 2020 para cá, os preços inflacionaram bastante e eu já tenho uma certa dificuldade de encontrar no mercado de usados, pelo menos ali da minha região, algo por menos de R$ 1.500 que esteja em um bom estado. Com o passar do tempo, a tendência é que esses consoles se tornem cada vez mais raros e provavelmente mais caros também. Outro ponto é que tanto o DS quanto o 3DS não tem uma tela incrível, não se engane. Talvez para a época deles a tela fosse até decente, mas hoje em dia, quando você coloca lado a lado com qualquer aparelho desses, a diferença é gritante. Não precisa nem comparar com uma das telas OLED para notar o quão lavada, escura e de baixa resolução essas telas são. Para quem quer uma experiência mais autêntica, beleza. Mas dizer que os jogos ficam bonitos nessas telas, sinceramente não dá. O 3D, especialmente ali do New 3DS, é algo que ainda me fará uma certa falta em relação ao hardware original.
Alguns jogos melhoram bastante com essa tecnologia, a exemplo dos Kirby, do Mario 3D Land e de vários outros que eu poderia passar aqui um bom tempo citando. Só que essa tecnologia nunca foi para todo mundo, e algumas pessoas inclusive deixavam ela desligada o tempo inteiro. A própria Nintendo admitiu isso com o lançamento da linha 2DS, que vinha sem essa funcionalidade e mesmo assim entregava experiências excelentes. Hoje, a gente ainda está num cenário em que nada supera o produto original, mas na minha opinião é questão de tempo e muito pouco tempo para que isso mude. Com o Magic X, eu já enxerguei ali a primeira opção interessante de emulação desses aparelhos, e eu tenho certeza que nos topo de linha, como o Retroid com o acessório de segunda tela, ou no Ioneel, ou até mesmo o One X Sugar, ou qualquer outra solução que for lançada daqui para frente, essas escolhas vão ficar cada vez mais favoráveis aos novos lançamentos. Então sim, demos o primeiro passo e enfim, entramos nessa nova era das duas telas. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui embaixo e dá uma conferida em outros vídeos aqui do canal. Eu tenho reviews não só do Magic X, como também do Retroid Pocket Mini V2 e do Retroid Flip 2, que focam exclusivamente no uso de consoles de duas telas. E claro, se você puder, se inscreve aqui no canal também e me ajuda a chegar aos 1.500 inscritos. Eu agradeço imensamente todo o apoio até aqui e, mais uma vez, muito obrigado por assistir até o final. Por hoje é isso. Tchau, tchau.